tudo bem? Obrigado. É sempre bom ter você conosco. Os feedbacks sobre as entrevistas têm sido positivos. A gente também tem feito enquetes e perguntado quais as dúvidas de vocês, eleitores, nessa eleição que já está aqui. Daqui a pouquinho já é o dia de escolher. A nossa missão tem sido essa e a gente tem executado da melhor forma possível. Agora temos uma senadora aqui com a gente, uma candidata ao Senado. E o que faz um senador mesmo? O que faz uma senadora? Sabe? Lembra? Qual foi a última vez que votaste em senador? Votou na cola também ou votou certo? Vamos lá, vamos começar com a Renata Fonseca, que é candidata ao Senado pelo PRTB. Obrigado por aceitar o convite. A gente tem sempre falado que fazer campanha no Pará, principalmente, não é fácil. O Senado é uma coisa que precisa correr pelos 4 cantos do estado, então tá aqui com a gente, dá uma horinha para conversar com o teu eleitor, é uma satisfação enorme te receber. Obrigado, de verdade. Eu que agradeço, Nelson. Quero aqui dizer que eu já estou muito feliz de estar aqui contigo, de ter essa oportunidade de estar falando, de estar chegando ao povo paraense. E é isso. Bom, vamos lá. A gente nem vai entrar ainda na questão do que é um senador, que as pessoas normalmente esquecem, mas vamos descobrir quem que é a Renata Fonseca. Certo. Olha, quem não me conhece, eu sou a Renata Fonseca, sou primeira-dama de Oriximiná, sou esposa do prefeito delegado Fonseca, né, que está no primeiro mandato de prefeito na cidade de Oriximiná. Sou policial civil, sou mãe, sou formada em administração pública e, acima de tudo, né, sou brasileira, sou cidadã e ando aí à procura de candidatos sérios no nosso país. O que te faz assim? Tu falou assim, sou primeira-dama já. Esse então seria uma coisa que te faz escolher o caminho político também? Já tem em casa um exemplo e está seguindo isso? Com certeza. Né? Hoje eu estou aqui candidata ao Senado Federal porque a política entrou na minha vida com a candidatura do meu marido, que é prefeito hoje. A gente vem desenvolvendo um trabalho na cidade, um trabalho diferente, uma administração pública diferente. A gente está trabalhando, o nosso slogan é transformação da cidade. E a gente vem realmente desenvolvendo um trabalho de uma política diferenciada. Porque eu acredito que, não falando como candidata, falando como brasileira, como cidadã, a gente está muito cansada dessa política antiga, desses mesmos rostos, de toda essa corrupção que a gente acaba assistindo e vendo, e muitas vezes nada acontece. Então a gente vem jovem, né? Eu só tenho 36 anos e ele também, mas a gente vem desempenhando, né, uma atividade. Quem não conhece, né, eu até sugiro que conheça, que siga nossas páginas, siga principalmente a página dele, que é o prefeito, então ele coloca muito mais informações do que está sendo feito na cidade de Oriximiná hoje. A gente vai voltar logo para esse assunto, mas eu queria conhecer um pouquinho mais a Renata. Fala um pouquinho mais para a gente. Tu és do estado, a família não é do estado, migrou para cá, como que é? Eu sou manauara, né? Sou vindo do Amazonas, Caboquinha do Amazonas. Eu passei no concurso junto com o Fonseca, né? Eu sou policial civil, ele é delegado, eu sou investigadora de polícia. Passamos juntos, viemos em 2017, fizemos academia, nos formamos. Então a gente foi trabalhar na 12ª RISP, que é Santarém, a área de Santarém. Ele foi direto para Oriximiná e a minha primeira lotação foi em Alter do Chão. Foi onde eu trabalhei e a gente iniciou na polícia. Ele começou a desenvolver um trabalho dentro de Oriximiná, um trabalho como delegado mesmo ainda. Só que esse trabalho foi feito de forma assim tão eficiente, né, que a população começou a sugerir o nome dele para a política. Então, eu fui para Oriximiná, trabalhei em Oriximiná, a gente ficou lá trabalhando na delegacia. E além do trabalho de policial, a gente começou a desenvolver um trabalho social, mesmo dentro da delegacia. Nós criamos um núcleo de práticas de conflito, que é para dentro da delegacia. A gente foi criando outros parâmetros, porque muitas vezes quando a gente olha, a delegacia é um lugar muito frio, né? É um lugar muito... E a gente sabe que nem tudo é só você pegar, aprender e solta. Não, você muito bem tem que trabalhar o social, né? Você tem que trabalhar as várias vertentes, às vezes até do crime. Então,
a gente chegou no Pará dessa forma e ficamos em Oriximiná. E aí ele ganha para prefeito e a gente continua o trabalho dentro da cidade. Nossa, já abriu um leque de várias possibilidades. Tem uma questão aqui que é assim, tudo bem, tu foste enveredou por esse caminho por ter um marido na vida política e aí essa convivência te dá a possibilidade de abrir essas questões. Mas já sendo policial, já dá muito arrumar problema ainda virar política? Mano, eu concordo plenamente contigo, assim, eu não sei se é esse sangue de polícia que faz a gente ter coragem de continuar, porque eu vou te falar uma coisa, quando a gente vai fazer uma operação que tu entra numa boca de fumo, que tu entra lá, tu sabe quem é o bandido e quem é o policial. Quando tu entra na política, tu não sabe quem é o bandido. Ele tá ali camuflado. E ele é mais perigoso do que a boca de fumo, eu te garanto. Então, é um desafio muito grande, tem que ter muita coragem. Tu vê o Pará imenso, 144 municípios, mais de 8 milhões de pessoas. Eu sou a única candidata ao Senado, e nem daqui eu sou. Sou de Manaus. Por que as mulheres não estão se candidatando, né? Será que é medo? Será assim? Por isso que eu te digo, acho que é o sangue de polícia que faz a gente ter coragem de enfrentar, porque o sistema realmente ele não quer pessoas novas. Você tem um sistema que também não quer mulheres, né? Assim, não quer o novo. De violência na política contra mulheres. É grande. Enfim, isso é uma coisa que é um assunto que a gente precisa destacar também, né? Não há um incentivo para que a mulher entre na política. As pesquisas falam, né? Se você pegar aí, quando pega as percentuais, 20% das mulheres dizem: não vou me candidatar, que eu tenho medo de retaliação, eu tenho medo dos xingamentos, eu tenho medo de enfrentar tudo isso. E tu pega um homem, ele nunca que vai fazer uma pesquisa e vai dizer: não, eu não vou porque eu tenho medo de ser retaliado, de ser xingado. Ele não vai parar com isso, mas a mulher tem medo. E é realmente porque é uma coisa muito séria, né? Morre muita mulher por vários crimes, porque violência doméstica, e na política não é diferente, não. A gente tem que ter muita coragem mesmo, porque se depender realmente assim de deixar apenas o cenário te levar à questão, você não entra. Você tem que ter coragem de realmente ter um propósito e levar aquilo ali adiante. Nessa questão nossa, que é tentar apresentar os candidatos para eleitor, a gente também tem discutido aqui projeto político, e se a gente vai discutir projeto político, a gente vai discutir legenda. Por que o PRTB? Olha, quando o Fonseca assumiu a prefeitura, nós fomos eleitos pelo PRTB, né? E esse ano, ele virou o presidente estadual do partido. Então, dentro desse contexto, né, visto que a gente já tem agora as eleições, a gente montou uma chapa completa. Ele é o presidente estadual, nós temos candidato ao governo, nós temos candidato ao Senado, que sou eu, nós temos candidato ao estadual e federal. E a gente quer, é um partido pequeno, né, um partido que não tem fundo eleitoral, mas é um partido que tem, assim, uma visão da democracia, eu diria, né, uma visão do brasileiro, cristão, né, Deus, pátria, família. Então, dentro assim, de todo esse cenário, a gente não tinha como, né, não tem como mudar. A gente teria que realmente, a gente criou uma raiz, né, uma identidade com o PRTB. Estou falando uma coisa importante. Há quem diga que a legenda não, de fato, é uma forma do eleitor fazer um filtro de quem é o candidato de acordo com o que ele imagina. Pensas isso também? A legenda ela é importante, o eleitor deve avaliar a legenda para depois de então escolher o candidato? Eu acredito que sim. O problema é que essas questões assim, de ideologia, né, essas questões do que levam a legenda, o que realmente o partido está falando... Projeto político, enfim. Eu acredito que essa vai ser uma discussão mais para o futuro, porque hoje a gente está aprendendo, eu diria assim, a votar. Né? A gente ainda tem muita compra de voto, a gente ainda tem... Não chega na hora, pega um santinho no chão, vai lá e vota. Então, hoje o eleitor está mais crítico? Tá. Isso é bom, isso é ótimo, né? Estamos inserindo as mulheres, a gente está formando um contexto político muito bom, mas essa já a questão... O PRTB pensa em quê? Muita gente já tem essa análise? Já, mas a maior parte da população, a gente sabe que hoje ainda não está avaliando esse contexto todo. Eu acredito que sim, a legenda é importante, o princípio, porque tu chega num partido e depois tu já... Um partido de direita, quando tu vê a pessoa tá num partido de esquerda, depois... Qual é o princípio dessa pessoa, né? O que ela tá realmente, né, levando, o que ela tá passando pro eleitor?
Quando você pega um candidato que fica trocando de partido daquela eleição, já é uma coisa assim que realmente você... Porque você está defendendo uma ideia quando você está dentro de um partido. Né? Eu vou estar dentro de um partido que eu não concordo com aqueles ideais? Eu não vou. Então, eu acredito que sim. Mas é uma discussão que realmente está caminhando. Falaste de fundo eleitoral. Tocar nesse assunto é também falar da quantidade, inclusive, do que a gente está falando, a quantidade de legenda. Assim, já é difícil para o eleitor entender a quantidade de candidatos, que dirá pensar na quantidade de legendas. Como é que é? E há partidos, a gente não concorda com o fundo eleitoral, que inclusive é um ponto muito, muito importante para uma população. Como explicar o fundo eleitoral para a população que está desempregada, passando fome? Né? Já é uma questão que a gente está dizendo, pô, mas aumenta o fundo eleitoral? Qual o sentido disso? Concorda com a quantidade de legendas que tem no país? Olha, eu acredito que são, na verdade, a questão eleitoral ela precisa muito ainda de uma reforma. Já é debatido e tudo, até pela forma de você ser eleito. Nessa questão a minha do Senado, tranquilo, tu votou na Renata, tu votou, quem tu quiser votar vai direto. Mas a gente sabe que muito, se eu não me engano, eu acho que eu li uma pesquisa que era 20, quase 30% da última eleição de candidatos eleitos, não foram nem votados para ele, foram puxados, né? Não foi voto direto. Então, poxa, tu vê lá o candidato, 300 votos, o que tinha 150 entrou, o que tinha 300, a população queria aquela pessoa, e ela não entrou. Então, toda essa questão de legenda, de fundo, isso tudo precisa ser muito avaliado. Mas hoje, a gente tem lá no poder muitas pessoas que não querem que isso mude, né? Porque querem que, né, se perpetue essa política, se perpetue o poder. Então, fica difícil. Eu tenho brincado muito aqui, né? Beleza, todo mundo quer, tem a bancada tal, bancada A, bancada... Quando é que a gente vai fazer a bancada do povo? Exatamente. A bancada da política pública séria. A bancada de realmente do político que quer trabalhar para o cidadão, que quer abrir mão, né, de várias regalias que tu via na pandemia. Estava tendo votação para aumento de salário de servidor que ganha 20, 30 mil. Eu sou contra? Eu não sou contra, eu acho justo. Né? A gente tem aí a inflação, tem que corrigir, mas ali a população estava passando fome. O povo estava trancado dentro de casa sem poder sair para trabalhar. Né? E a gente sabe que a maior parte dos brasileiros estão ali, são assalariados. Então, é uma coisa legal? Longe não, mas totalmente imoral. Né? E cadê nossos políticos? Como é que eles mesmos estão lá votando isso? A gente chegou num lugar que eu tenho um exemplo em casa, prefeito, quero ser senadora. O que faz um Senado, então? O que faz um senador? Porque a gente quer ajudar, o senador vai ajudar o prefeito, o senador vai ajudar o governador. As pessoas, a gente está falando de cargos, quando a gente está falando de uma eleição majoritária, a população normalmente vota no deputado estadual, federal e no senador como se não fossem importantes, né, para o pleito e para a vida política do país. Está na hora de a gente mudar já isso, né? Nelson, eu quero até aqui, além de te responder, só dar fazer um parênteses assim, independente, porque eu sei que é um partido pequeno, é muito difícil, eu sou mulher, então complica assim, um pouco mais do cenário político. Aí tu falaste assim, eu quero ser senadora. O meu objetivo aqui, né, é claro, se eu sou candidata eu quero ser senadora, mas é encorajar, primeiramente. Né? Eu sei que tem muitas mulheres aí que são muito mais capacitadas do que eu, politicamente, e eu quero que elas vejam assim, primeiro, olha, se a Renata tá lá, ela é uma servidora pública, uma pessoa comum do povo, uma policial civil. E ela teve coragem, por que eu não posso? Primeiro, né, a primeira parte. Aí, por que o Senado, né? O que faz um senador? Um bom Congresso, ele tira um mau presidente. Porque o princípio é básico, né? O nosso princípio lá é o que? Legislar e fiscalizar o executivo. O papel ali, né, tá dentro dessas duas vertentes. Mas o mau Senado, ele também atrapalha um bom presidente. E a gente vê muito isso. Né? Porque hoje o político ele tinha que estar ali pensando no prol da coletividade, no prol do benefício para todos. Aí tu vê, muitas vezes, né, um prefeito, não falando só de presidente, mas tu vê um prefeito, tu vê outros, né, outros cargos tentando fazer algo em prol da sociedade e sendo atrapalhado de forma clara. A gente vê isso aqui diariamente. Então, a gente realmente tem que começar a cogitar e pensar, poxa,
Eu tenho que eleger alguém que vá somar com aquele governante. Porque se a gente continuar elegendo, eu vou eleger um presidente que pensa de uma forma, o Congresso de outra forma, tudo, a coisa vai desandar e a gente não anda. Como sociedade, a gente não anda como democracia, a gente vive um retrocesso. Pensando exatamente nisso, eu adorei essa tua fala, e assim, voltando, acrescentando mais ainda, pensando na democracia, criou-se um discurso de que as casas não podem andar juntas, né? Que as casas se atrapalham. E a gente sabe da existência, da necessidade que essas casas se entendam, porque todo mundo precisa ser fiscalizado, o outro precisa criar as leis, o outro precisa... Então, assim, executivo, legislativo e judiciário precisam estar juntos. Esse discurso também de esvaziamento da importância das casas não mais atrapalha o político sério do que ajuda? Sim. A própria Constituição fala da harmonia dos poderes, né? Eu acredito que há harmonia, apesar de há divergências, mas dentro do nosso contexto, claro que há. Amigos divergem. É claro. O problema é a gente levar isso para um lado, não sei se a palavra não seria pessoal, mas você acaba levando isso para um lado que não constrói. Você acaba levando isso para um lado que realmente não vai somar, né? Então, começa esses discursos, né? Discurso do A e do B, dizendo, é porque tá havendo, os poderes já estão sendo, passando, né, um por cima do outro. Eu não vejo dessa forma, eu acho que realmente tem que haver a crítica, tem que haver a fiscalização, tem que haver até essa questão da burocracia, certa forma da burocracia, ela é boa, porque a gente não pode também deixar as coisas de forma solta, elas precisam de etapas, né? Elas precisam realmente ser avaliadas, mas o importante é você lembrar o propósito está ali. Você é servidor público. Se você está no legislativo, se você está no judiciário, onde você esteja, você está ali para servir o público, você não está ali para servir a si mesmo. Falando como policial agora. Adoro. Falando como policial, alguém que vem da polícia, a gente já tocaste aqui no assunto corrupção, eu posso pensar que segurança é a tua bandeira, a principal bandeira de campanha? Com certeza. A segurança e a questão da mulher, né? Com certeza que sou mulher, então. Mas com certeza hoje a segurança ela precisa, né, muito de um olhar, vou dizer assim, cuidadoso, carinhoso. Hoje ainda tem muita mulher morrendo por violência doméstica, muita mulher morrendo, né? Eu venho de Oriximiná. No segundo ano que eu estava lá, eu não sei se foi 2018 ou foi 2019, acho que foi 2019, a gente teve mais feminicídio em Oriximiná do que em Santarém. Não sei se tu conhece, mas Oriximiná tem mais ou menos 60 mil habitantes pelo IBGE. Na prática já deve ter uns 80 mil, mais ou menos. Santarém tem 3 vezes mais, 300 mil pessoas. Como é que uma cidade que não tem 100 mil pessoas está matando mais do que 300 mil pessoas? E todas mortes de forma muito violenta, sabe? A gente está no século XXI. Tu vê mulher morrendo assim por besteira, sabe? Uma discussão. A gente precisa ir além disso daí, entendeu? E a segurança entra nisso. Porque muitas vezes a gente pensa assim na polícia, a gente pensa, não, vamos lá e prende, acaba. Não é. A gente precisa ter um olhar mais amplo disso tudo, sabe? Assim, para realmente chegar no... Como eu trabalho em empresa privada, assim, eu dizia assim, olha, quando dava algum problema, eu dizia assim, olha, a gente tem que ir na raiz do problema. A gente não ia assim, por que isso? 5 porquês, né? Por que falhou? Por que errou? Por que não pintou? Por que... Então, a administração pública, ela precisa trazer essas ferramentas de qualidade, essas de gerenciamento, porque senão a gente vai ficar sempre, como diz na polícia, enxugando o gelo. Eu tenho dito aqui também que aí a gente vai para um outro lugar, que eu imagino que também possa falar disso. Parece até um pouco clichê, né? Quando o político vem falar de educação. E a gente não diminui a desigualdade social, daqui a pouco, e eu tenho falado isso repetidas vezes, reiteradas vezes aqui, daqui a pouco eu vou ter 50% de civil, 50% de policial e eu não vou resolver o problema. Não vai. Não vai. A educação é o coração de tudo. Inclusive até... Eu diria que a nossa história, assim, na prefeitura e tudo,
próprio prefeito, ele é um símbolo da educação, vamos dizer assim, porque veio de uma família muito pobre, e tudo que ele conseguiu, né, que ele foi galgando, foi através de concurso público, foi estudando, e vindo de escola pública, né, de uma situação, ou seja, virou prefeito de uma cidade. A educação não libertou, de certa forma, ele daquela condição que ele estava ali, libertou. Mas quantas pessoas vão conseguir, sozinho como ele conseguiu praticamente, chegar no mesmo patamar e se libertando? Então a gente tinha que ter, né, essas políticas públicas já que segurasse na mão das pessoas, de certa forma, e fosse orientando, porque a educação que liberta, não adianta. Você tem que realmente, inclusive até essa questão de violência mesmo, as outras questões sociais, tudo vem de dentro da educação. Mas hoje a educação é totalmente defasada, né? Os nossos índices aqui no Pará são uns dos piores, né? O IDEB mostra isso. Estamos melhorando. Se olhar o copo meio cheio, pode dizer que estão melhorando, mas está muito ainda, né? Muito lento, muito letárgico, né? Esse nosso sistema aqui educacional. O que está faltando para a gente melhorar a situação? Eu sei que é uma pergunta complexa, assim, eu não espero uma resposta simples, porque se soubéssemos já teríamos resolvido. Mas agora falando também com assim, um misto, né? A civil e a candidata, né? A gente mira para onde? A gente mira aonde para tentar melhorar a situação? A gente precisa, tu mira aqui para a candidata, saindo ali da polícia um pouco, e a gente precisa olhar para as políticas públicas sérias. Porque a gente vê hoje estados com índices bons de DEB. Aí você vê em escola pública, as próprias escolas militares, que já vão ali desde a criança, e a questão da disciplina, porque não é só educação, é um mix, né? É um mix de disciplina, da pessoa querer realmente, e ter o assessoramento, e ter o professor lá, e ter a merenda escolar, quando é comunidade, porque Oriximiná ela é imensa, então a gente tem um desafio imenso lá dentro, a gente tem área ribeirinha, Planaltina, então o ônibus para pegar a criança, o barco para levar a criança, no horário certo, a escola reformada, infraestrutura. Se a gente não tiver isso aí tudo, não vai, porque a criança já chega na escola morrendo de fome. Essa criança vai aprender alguma coisa? Dificilmente. Ela, inclusive, está indo para a escola para comer, na verdade. Está indo para comer. Ela está indo para comer. Então, a gente tem que começar a pensar isso como um todo, né? E tudo isso, todo esse todo está aqui ao redor, e o que está aqui no meio volta de novo. É a política pública, a vontade, entendeu? É a seriedade que a gente tem meio que dificilmente a gente vê, né? A gente vê muito os clãs, né, políticos querendo perpetuar no poder e essas questões. Pode se perpetuar no poder, né? Mas por que a população não melhora? Assim, eu não entendo essa contradição, sabe? Por que sempre tem que sugar até o limite e aí para a população sobra muito pouco? É como eu falei, né? Quando você faz um trajeto de querer apenas perpetuar no poder, se quiser perpetuar, mas quiser trabalhar para a população... Entregando, retornando. Tudo tranquilo. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê, né? A gente não vê. Tanto que eu estava até lendo também que a maior parte das políticas, né, dos projetos de lei que foram enviados nos últimos anos, todos foram de primeiros mandatos. Né? As políticas que já estavam em tudo. Eu acho que isso acontece em todo canto, inclusive até nas grandes empresas, né? Eu acho que depois de um tempo, assim, o funcionário, né, vai ficando assim um pouco mais... acomodado. É. Agora, tem muito se falado na questão da renovação. Adianta alguma coisa mudar o rosto, mas manter a mesma prática? Não. A ideia de mudar o rosto é mudar a velha prática. É você já ir, né, incluindo, você ir mudando a prática antiga e realmente trabalhando algo novo. Porque senão... Uma coisa que eu enxergo, e aí é uma impressão extremamente pessoal, que no país a gente tem uma coisa assim, a gente tem uma democracia recente, e as coisas que não estão funcionando, a gente quer acabar. Não está funcionando, acaba. Discutir melhorar não é um melhor caminho, não seria um melhor caminho, simplesmente... E aí eu estou falando que a gente está falando de escola, está falando de escola pública, eu sou de uma época em que as pessoas tinham orgulho de estudar na escola pública.
Hoje parece que você fala que você estuda na escola pública é vergonha, você tem que estudar na escola privada, né? Quer dizer, nós já tivemos assim, temos professores, só do cara dizer sou professor, sou professora, você já olha diferente, porque não é uma profissão fácil, não é reconhecida. Então, assim, temos profissionais de altíssima qualidade que, se tivessem mais acesso, devolveriam muito mais ainda para a sociedade. Mas é um pouco esquisito isso, você não está dando certo, bora, não, acaba, deixa a escola pública cair aí, vamos botar uma privada no lugar, assim, para onde que vai? Olha, a minha primeira faculdade foi pedagogia, né? A família toda, meu pai é professor, minha mãe é professora, meus tios são diretor, são tudo ligado à educação. Eu fiz até o 7º período, Nelson. Aí, no 7º, 6º, 7º, eu fui pro estágio. Nossa, que profissão desvalorizada é o professor. E eu trabalhei em escola pública e trabalhei em escola particular. De lá eu saí, fui para a área privada, não vi que não era para mim, realmente. E dou maior valor pro professor. Tanto porque eu tinha em casa e vi o trabalho que eles tinham, muito. Tanto porque tive lá na pele e senti que realmente não é fácil, é um dom. Você tem que gostar daquilo que você faz. Tem conhecimento e não consegue passar. Não consegue. Ser professor... Ser professor é realmente um desafio nesse país, né? Eles precisam ser valorizados, mesmo porque ali está o coração da coisa. E eu vou, respondendo a tua pergunta, voltar lá para a iniciativa privada. Lá, a gente resolve o problema lá, de novo, lá na raiz. Por que deu errado? Né? Então, tu vai ali procurando gerenciamento. Hoje qualquer canto é assim. Hoje qualquer empresa que dá certo, que dá lucro, a empresa hoje não perde R$1 por nada. A empresa, se ela está trabalhando, ela está tendo lucro. É porque tem gerenciamento, tem PCDA, tem tudo. E por que na administração pública a gente não quer fazer isso? Entendeu? Não quer. A gente quer fazer isso que tu tá falando, o imediatismo. Ah, não dá certo, para. E tudo é dinheiro. Se tu resolve construir uma escola no local errado, se em vez de construir, aqui o que eu preciso mais aqui na comunidade? É uma creche? É uma escola? O que eu tô precisando aqui? Por que tu não pode ir lá e analisar? Cadê, né, as viabilidades da coisa? Não, ninguém quer fazer isso, né? Quer fazer as coisas e muitas vezes realmente o político ele quer fazer aquilo que a população é visual, né? É obra, aquela visual, mas que a gente talvez aqueles grandes elefantes brancos ali que... porque tu estás tocando num assunto que é maravilhoso, né? O famoso, a gente precisa falar de saneamento, por exemplo, só que esgoto não dá voto, né? Não, está escondido, né? Está escondido, não dá. Mas os políticos, eu acredito que os sérios, eles vão começar a mudar isso. Porque a gente vê, assim, uma nova geração surgindo também, né? Hoje... Consideras essa nova geração? Eu, com certeza, né, meus primos, né, todas essas pessoas daqui de 80 para cá. A gente tem o nosso lado mais crítico? Tem. A gente também tem o lado ruim, que é o lado, tipo, a gente já nasceu com vários direitos aí, né? Que foram brigados, que estiveram realmente ali dentro de uma vertente cheia conflituosa e muitas vezes a gente não dá valor àquilo porque muitas vezes acha que já foi dado de forma fácil. Então, tá o voto das mulheres, pô. Hoje, quando eu vejo uma mulher dizendo, eu não vou votar não, que é tudo igual. A gente começou a votar 100 anos depois de vocês. Foi uma briga pra gente conseguir votar. Quando a gente começou a votar, só se fosse com o marido, se a mulher fosse casada com autorização. Já pensaste nisso? Aí hoje, uma pessoa da minha geração diz, eu não vou votar. Tudo bem, eu respeito, né? Que a democracia é isso, né? Mas você tinha que dar valor, porque teve gente que praticamente matou e morreu pra te ter aquele direito ali, né? Então eu acredito que realmente a gente faz parte de uma nova geração. E uma geração que a gente precisa realmente repensar essa questão toda com muita responsabilidade. Falaste uma coisa fundamental. E aí já vou puxar para outro problema. Falaste, mas a minha família inteira é da educação. E aí já está pintando uma bandeirinha nova aqui, educação é uma pauta. Nelson, todas essas vertentes políticas, com certeza, elas vão ser analisadas e vistas com muita responsabilidade. É claro que eu sei que, eu diria que o coração da coisa realmente, do meu ponto de vista hoje como mulher,
seriam as políticas públicas voltadas para a mulher, porque a gente ainda está muito aquém de várias coisas, né? Vou te dar um exemplo. Esse ano que a gente conseguiu aprovar lá a lei da laqueadora. Ainda agora. Agora, dia desse. Aí tu pensa, como que pode isso, Deus? Semana passada. Né? O homem ainda tinha o marido autorizado, porque quando a gente tem um filho, o filho é nosso. O marido é participativo, ele acorda contigo, ele te tudo, tá lá do teu lado, mas quem é mãe sabe, o filho é dela. Ele mama no peito dela. Depois ele tem que sair de perto dela. Meu filho foi pra creche com 5 meses. Ele era desse tamanhinho. Quem sofreu mais? Eu ou meu marido? Não tô dizendo que ele não sofreu. Ele sofreu, com certeza. Mas quem tava chorando lá, deixando o menino. Aí ele adoecia. Nesse caso, só quem sofre são os pais. O guri vai de boa. Não, ele nem, coitadinho, ele tava nem entendendo o que tava acontecendo, né? Ele só tinha 5 meses. E adoece. Quem vai faltar o trabalho primeiro? Vão ligar pra quem primeiro? Pra mãe. Olha, fulano tá com febre, vem pegar ele. Aí, tipo, se eu tô lá, vamos supor, apresentando um projeto, tô lá, vou ter que parar tudo. Adoeceu, eu vou passar 2, 3 dias fora. Dependendo da empresa privada, passa 3 dias fora, quando tu voltar pra te ver. Então, é muito complicado hoje você ser mãe, você tá no mercado de trabalho, você ser profissional, você querer estudar. Ainda tem todo um machismo velado, né? Só anda descadeirada, nem cuida do marido, por isso que deixou ela. Pô, tu tá ali trabalhando, estudando, cuidando da casa, cuidando do menino. Ainda tem que cuidar de tudo. Ainda sofre, assim. Amamento e faz chapinha. Tem que estar aqui, tá toda arrumadinha. Tudo com livro aqui. Nossa, eu chorava. E já tinha uma estrutura. Já trabalhava, tenho família, que sempre me apoiou. Mãe, vários tios que me ajudavam e tudo. Tinha um dia que eu não fui pra aula, que eu não tinha com quem deixar meu filho. Tu acha que o meu marido sofreu assim? Não tô falando, não, entendeu? Não é isso. Mas é um assunto importante. Não sofre a mesma coisa. Falar de rede de apoio, a gente sabe que uma grande parte das mulheres não tem essa rede de apoio. Não tem. E também falta ao Estado ser essa rede de apoio, um pouco dessa população. E por isso que a minha bandeira é essa. A principal bandeira é essa. Porque pra gente conseguir crescer, né, eu digo, a gente, mulher, poder estudar. Então pra que fez filho? Eu falei, poxa, eu já tava fazendo minha segunda faculdade, vou deixar pra ter filho. Não tem como. A gente também tem toda essa questão orgânica. A gente sabe que a mulher vai envelhecendo. Então um homem faz um filho com 80 anos, tá lá, vai fazer um filho. A mulher não, bicho, é tudo muito mais dinâmico na nossa vida nesse sentido. Então você tem quer dizer que se você não programar tudo certinho, você vai ser penalizada de certa forma, né? Porque o Estado não vai dar as condições de tu ter uma creche. Até numa faculdade, porque aqui dentro da faculdade não pode ter um local para ter criança, para receber criança. Eu colocava servidor público lá. Por que não, né? Então são coisas que tinham que ser reavaliadas. A gente precisa realmente, se a gente não der esse apoio, esse auxílio, nós como mulheres, a gente vai ficar mais devagar ainda para conseguir galgar esses cargos públicos de poder. Porque hoje as mulheres, elas estão. Quando a gente fala de política pública dentro de bairro, dentro de comunidade, as maiores lideranças são mulheres. São mulheres que estão lá. Mas quando tu fala já em relação de poder, dentro do Congresso, dentro da Câmara, dentro do... são homens. Nossa, tem essa tua fala, e aí eu vou provocar. Adoro provocar. Dito isso, tu achas que a maior parte dos políticos que lá ocupam, que lá estão, não são preparados para estar lá? Não, eu acredito que há políticos preparados, sim. Há políticos de caráter, há políticos bons dentro desse cenário. Sim. O que não bate é o perfil, vamos dizer assim. A gente vê hoje um cenário político, né, que em média lá é um homem branco de 40 anos, em média. É o político hoje que está dando lá. E a eleitora desse político, a maior parte são mulheres negras
de até 35 anos. Tu acha que esse homem vai ter a mesma visão e ver as mesmas necessidades que essa mulher negra de 35 anos está passando lá na periferia onde ela mora? Será que a prioridade dele vai ser procurar as demandas dela? Ela elegeu ele. Mas nesse momento que a gente está falando dele não ser preparado. Ela elegeu ele. Era para ele estar vendo isso. Não é questão de ser preparado, não. Era uma questão realmente de você, de empatia, vamos dizer assim, de preocupação com aquela eleitora que te elegeu. Porque a maior parte delas foram mulheres. O maior eleitorado hoje é feminino. Entendeu? Aí será que ele está preocupado realmente com a demanda daquela mulher que está ali na periferia? Ou será que ela escolheu ali porque alguém disse, olha, tu tem candidato? Tenho não, bota tu fulaninho, não sei o quê. E ela não houve, né, uma avaliação. Então, de novo, a gente está falando da importância, de fato, do voto. Sim, uma arma. A gente está falando, vamos lá, vamos escolher, porque aí, principalmente agora que a gente está falando de deputados, senadores, aí só fala em majoritário, quem vai ser presidente, quem vai ser governador. Se esquece de 3 coisas fundamentais. Que é a mola propulsora do Estado e do país. Né? E aí, indo nesse caminho, que tem uma conversa também que não para, que é o candidato colar o deputado, o senador, colar o nome dele ao presidente, como se fosse... Isso ainda é uma estratégia boa de campanha? Porque quando é que a gente começa a falar de verdade de proposta? É uma estratégia que muitos candidatos usam, né? A gente vê aí... Mas eu acredito que a gente tem que... Eu vou voltar de novo àquele ponto. Você tem que definir qual é a tua linha de pensamento. Entendeu? Como a gente falou ali do partido. Tu não pode... Tu já começa enganando o eleitor desde ali. Vamos supor, a pessoa apoia o Bolsonaro. Ótimo. Apoia o Bolsonaro. Aí tu vai lá, segue lá a página da pessoa, tá lá. Várias vertentes que não tem nada a ver com o Bolsonaro, né? Até tacando pau no governo, tacando pau. Não é tipo assim, então a gente tem que ficar ali omisso. Não é. Uma coisa é você tacar o pau, uma coisa é você ser crítico em relação a um determinado assunto. São coisas totalmente diferentes. Então, até no último podcast que eu fui, até me fizeram essa pergunta. Tu é Bolsonaro, tu não é Bolsonaro? Na foto eu sou policial, já começa aí. A foto no meu Instagram, fixada eu com 38. Então, né, tipo, eu preciso dizer qual é, eu preciso deixar, eu vou escrever lá. Eu acredito que o que interessa hoje, a gente perde muito tempo com essas ideologias, porque isso, porque... E fica essa dicotomia de Lula, Bolsonaro. Gente, a democracia e o futuro do nosso país, ele está muito além dessa dicotomia aí. A gente precisa entender isso, né? A gente precisa ver que realmente a gente precisa ali de caráter, né? De você realmente, olha, eu quero trabalhar para a população, a minha bandeira é trabalho. Então, trabalhe, né? Porque discurso inflamado e bonito realmente já está cansativo, né? Pois é, mas no teu discurso aqui, e aí eu preciso tentar me manter numa linha que me separa desse objeto, mas a gente vive inclusive um momento agora que eu não posso criticar. Né? Eu te elegi, eu só posso, firmamos um contrato desde esse dia que eu só posso te elogiar. Eu não posso mais falar, se eu falar um A, e aí a gente vai falar dos dois lados, tá? Você fala, se elegeu, votou aqui, aí é socialista, é comunista, é de direita, é de... Que horas que a gente assume que mesmo em quem nós votamos também erra, também tem atitudes que erram, então assim, a gente quer corrigir, quer falar, quer dizer, inclusive eu que sou teu leitor, que concordo contigo, não posso mais discordar. Eu sou super a favor das críticas. Não vou nem falar crítica construtiva, que eu não sei se realmente é essa a palavra, mas sou a favor. Inclusive, porque então... a gente tá nesse papel. Hoje, como primeira-dama, né? Hoje, ele como prefeito, a gente tá lá para ouvir as críticas. E o que eu sou contra, e o que eu acho totalmente errado, é essa questão do desrespeito. Porque quando falta argumento, começa as palavras de baixo calão, começa, então, o cara, ele é presidente. O cara é prefeito, a pessoa, governador do estado. Se tu gosta, se tu não gostas, tu faz a tua crítica.
pronto, olha, eu não estou satisfeito com isso, eu acredito que a gente podia ter melhorado e tudo. O problema é quando você começa a xingar a pessoa toda. E eu acho isso uma falta de respeito, porque você querendo, eu não votei nele, mas se ele é o presidente, eu não votei nele, mas se ele é o governador, você tem que respeitar, porque ele é uma autoridade dentro daquele espaço. E isso daí quando já foge, entendeu? Que já começa todo esse cenário. Então eu sou totalmente contra. Veja, eu nem cheguei no xingamento. Tô falando que hoje a gente não pode mais falar que a rua tá alagando, não pode mais falar que a rua tá com buraco, não pode mais falar que o mínimo não existe, porque aí já não, se tu tá reclamando é porque tu não votaste nele. Não. Inclusive isso como estratégia, discurso, a gente tem brincado aqui, já que é Pode Parar, já que é Jornal Parar, virou repá, né? Virou torcida. E a gente queria ser eleitor, cidadão reivindicando direitos e cumprindo deveres. Então, assim, esse discurso também só serve para alguém, mas me parece que não serve para a população. Olha, eu acredito que a população ela tem assim um poder nas mãos que talvez ela nem imagine, né? Que além do poder do voto, o poder de manifestação, sabe? Isso influencia muito. O político, ele não é um servidor público concursado. Ele está ali vulnerável às críticas, ele está ali, ele tem que estar, ele é só pública. E daqui a 4 anos ele vai estar sendo avaliado. O problema é, a gente está avaliando, né? O último deputado que eu votei. Lembra? Pois é. A questão é essa. Está na hora da gente repensar o discurso político também. Incentivar a população a cada vez mais buscar. Isso que tu falaste aqui. Vai lá na rede social, vai atrás, vê se o discurso bate com a realidade, com as falas de fato, com as ações de fato feitas. Principalmente quando a gente está falando de políticos de reeleição, isso é uma boa forma, comparar o que foi prometido e o que fez nesse caminhar antes de chegar nesse pleito. É uma forma também do eleitor se entender? Com certeza, e a gente vem ampliando muito, a gente vê que está crescendo muito, né, com as redes sociais. A rede social hoje já é um fato, já é realmente assim, algo que está dividindo realmente ali totalmente o cenário político, porque o político tradicional e o político ele está realmente se adaptando às questões das redes sociais. Você tem, inclusive dentro de Facebook, dentro do Instagram, você tem páginas sérias que ranqueiam os políticos, mostram o que foi que ele fez. Ou seja, num clique, tu vai lá, peraí, deixa eu ver aqui, o que meu político fez aqui? Vamos ver aqui, voltou como aqui, a questão da energia, que é caríssimo. Deixa eu ver o que foi que ele falou. Aqui, quando eu estava aqui na pandemia, né? Vamos ver o que ele fez aqui pela saúde. As emendas, botou alguma emenda aqui? Pô, eu sou daqui de Oriximiná, né? Vamos ver aqui o que foi. Então, eu acho que assim, a gente, dentro dessas questões de rede social e tudo, a gente pode realmente estar, já tem na palma da mão, né? Falta um pouco mais de assim, a gente fica tentando, eu tenho dito, falar muito isso aqui, assim, esse é um programa que é mais um veículo, mais uma forma de você conhecer teu candidato, né? A gente não vai encerrar os assuntos aqui, não dá para esgotar os assuntos aqui em uma hora de conversa. Só que a população também não tem tempo, né? O cara tem que ralar, tá no corre diário e às vezes não dá tempo, não dá pra... Assim, outra coisa que eu também já disse, no último debate eu fiquei 10 minutos, não deu. Não aguentou. Não deu. E assim, pô, mas tu trabalhas com isso. Então, pois é. Se não trabalhasse, talvez eu não tivesse ligado a TV para assistir ao debate. Se faz política ainda da mesma forma, a campanha acontecendo da mesma forma, a gente está... E poucos apresentam soluções novas. Sim, mas isso está mudando, viu? Isso está mudando. Eu digo que, apesar de ser, eu sempre digo, é uma cidade do interior, né? Uma cidade de um porte, vamos dizer assim, médio, mas ainda no interior da cidade, acreditou numa política diferenciada. Hoje, né, com 2 anos de mandato lá, a gente está com mais de 80% de aprovação da população. Isso é muito difícil, tá? Porque a população vê realmente as coisas acontecendo, sabe? A gente inaugurou diversas obras em 2 anos, porque geralmente o político ele começa a querer fazer as coisas nos 2 últimos anos de mandato, né? Porque para ninguém esquecer e lembrar que ele estava fazendo, mas quando você realmente começa já um mandato pensando na população, quando a gente começou, a gente estava na segunda onda do Covid, né? A gente comprou 7 dias, o prefeito comprou uma usina de oxigênio
Nossa, a gente está ali junto, praticamente limítrofe ali com o Amazonas, já o Oriximiná é bem próximo, né? Manaus e tudo, e lá tava uma carnificina. Tu escolhia quem ia viver, quem ia morrer sem oxigênio. Então, era uma tensão muito grande você acabar de chegar dentro de uma gestão, coisa que você não tinha expertise, não tem, né? Ainda estava tudo muito novo, e tomar uma decisão dessa, de trazer, de comprar uma usina de oxigênio. Nós compramos, a gente está com a nossa própria usina de asfalto, né? Então, tu achas que a pessoa, né, que é muitas das vezes assim, ela licita o asfalto. A empresa que está ali, geralmente ela não vai gostar que tu tenha uma empresa de asfalto, porque o valor é 3 vezes menor do que se tu licitasse para te asfaltar 1 quilômetro, vamos supor. Ela não tá. Mas tu vai, se tu for realmente pensar só, eu vou criar uma briga agora com um grande empresário, tu não consegue realizar nada para a população. Mas tu pensa, não, eu tô fazendo isso porque eu quero economizar no cofre público e quero dar para a população algo de qualidade, mais barato. E aí a gente está com a nossa própria usina de asfalto, fazendo o trabalho e tiramos, assim, dentro ainda do contexto policial, né? A gente tinha na frente da cidade, eram várias baiuquinhas, assim. Só acho que eu não fiquei um pouco mais de 1 ano na delegacia, depois eu fui transferido. Fui lá para 2 tentativas de homicídio e um homicídio. Era um lugar muita droga. Então ele já foi tirando aquilo ali, entendeu? Para abrir, para você ver o rio, fazer uma orla, entendeu? Fizemos feira do Planalto, tiramos essas pessoas de lá, que era tudo insalubre, cozinhando ali, tudo. Criamos uma feira, um lugar, né, que tenha realmente uma área, entendeu? Então, isso tudo incomoda o sistema. O sistema se incomoda, porque tu acaba virando também uma referência, um padrão. Tu mora em Oriximiná, no oeste do Pará. Tu tem vários municípios ao redor. Aí tu tem um prefeito lá, fazendo e acontecendo. É a usina de asfalto, é a usina de oxigênio, é feira, é a orla. Agora vão inaugurar ponte. A população já está ficando até mal acostumada, porque a cada 2 semanas a gente inaugura alguma coisa. Aí já começa, poxa, a população olha, por que lá tá? E por que aqui não tem? Poxa, por que aqui tá tão emburacado? Mas por que lá tá tudo no LED já lá? Poxa, o Oriximiná tá clara lá no meio, tá tudo já no LED. E aqui por que tá tão escuro? Com a própria população já começa a avaliar. Então isso acaba gerando, né? Ali já, se eu ficar aqui, pode ser que o novato, né, que acabou de chegar, que está ali desenvolvendo um trabalho, essa política dele pode me atrapalhar. E, tipo, tu não tá nem preocupado com ao redor, né? Tu não tá. Tu tá ali fazendo o teu trabalho. Mas Oriximiná acreditou, entendeu? Um lugar pequeno, que não aguentava mais. 20, 30 anos a mesma coisa, a cidade não desenvolvia, parada. E lá a gente tem a mineração, então é uma cidade que tem o potencial e tudo. Eu fico pensando, se Oriximiná, que é um lugar pequeno, né? Que é um lugar lá, acreditou, por que o paraense, por que o brasileiro não pode acreditar? Pode. Se a gente tiver político sério mostrando trabalho, porque discurso é muito bonito, mas realmente mostrando trabalho, você vê o que era e o que tá. Aí você vê que não, acho que esse país tem jeito, acho que dá. Se eleita, a intenção é replicar o modelo do Oriximiná? Com certeza. Eu tô nessa campanha por causa de Oriximiná, né? Eu tô por causa de Oriximiná. Tanto que eu também tenho o irmão do prefeito, ele vem candidato a deputado estadual, porque a gente precisa ter braços, a gente precisa ter apoio. 90% de tudo que a gente fez lá foi recurso próprio. Mas imagina se a gente pudesse ter mais apoio, mais deputados, se a gente tivesse alguém que realmente... Quando a gente trazia a usina de oxigênio, nossa, foi super difícil, foi um voo à noite, veio do presidente. Foi um avião de grande porte, porque a usina era imensa, é uma usina de oxigênio. Então,
no momento, quando tu compra, sem saber se tu vai conseguir levar. A gente comprou sem saber se ia conseguir chegar com a usina lá, porque veio do Paraná. Então, já pensou se a gente tivesse já, assim, realmente um político sério? E apareceu, é claro, tanto que pegaram a usina e levaram. Mas foi muito mais difícil, então, e podia realmente ter demorado mais. E ali, naquele momento, cada dia era um dia. Cada hora tinha dito, olha, o oxigênio vai acabar daqui a 8 horas. Então, todo minuto ali estava valendo. E vidas, né, que é o nosso maior patrimônio, a nossa vida. Então, realmente, a gente precisa. E eu estou candidata dentro dessa vertente da política pública que se disseminar, né, o que está acontecendo lá. Dito todas essas coisas, Renata, o que tu enxergas na política atual? O que tu não gostas, o que tu gostas, o que tu tiraria da política atual? Nelson, tiraria muitas coisas. Apesar de pouco tempo na política, né? Cheguei ontem, já quero tirar um monte de coisa, essa mulher revolucionária. Não, olha, a política, ela precisa muito de uma reforma, viu? Precisa muito, a gente precisa trabalhar muito cidadão. Eu ainda não entendo porque dentro das escolas a gente não fala de política de forma clara. Tinha que ter uma matéria só falando da importância. O que faz o senador? Acho que a gente tinha que estar batendo lá. O que faz um deputado, como vai influenciar na tua vida, como todo esse sistema político vai realmente trazer benefício. Isso já tinha que estar nas escolas. Porque eu vejo hoje que realmente vem muito dessa defasagem da já educacional, as questões políticas, e isso que começa lá, né, no eleitor, lá, vem uma cadeia toda, assim, sabe? As questões, como a gente iniciou as conversas aqui, de legenda, de fundo. Esse fundo, tudo isso é dinheiro público, né? É dinheiro nosso. A gente precisa realmente dar uma mudada, uma alterada nisso, porque o sistema hoje, como ele está, ele realmente proporciona que os que estão no poder se mantenham ali e muitas vezes não estão ali realmente em prol do bem comum. Olha, Renata, foi uma satisfação enorme te receber aqui em meu nome, em nome da equipe. Eu queria de novo te agradecer, reforçar isso, assim, sair da campanha, dar um tempinho, mas a gente entende que é super importante para o eleitor, para a tua campanha, mas para o eleitor saber quem é a Renata, saber em quem votar. Não dá para repetir essa, né? Daqui a 4 anos, não lembrei em que senador eu votei, né? Não lembrei em que deputado eu votei. Precisa lembrar, a gente precisa voltar e precisa cobrar. Então, de verdade, obrigado por isso. Queria pedir as tuas considerações finais. Olha, Nelson, Pode Parar aqui, eu quero agradecer imensamente vocês, né? Candidatos como eu, que realmente a gente vem enfrentando, né? Todo esse sistema, toda essa dinâmica hoje que cerca a nova política, assim, só tenho a agradecer porque a gente consegue realmente estar fazendo com que os nossos eleitores ouçam a gente, né, escutem as nossas propostas, nossos posicionamentos, e isso que é importante para a democracia, realmente, para que a gente comece a mudar as sementes que estão sendo cultivadas, eu diria que é aqui, a gente está cultivando aqui, e você que realmente acredita, né, na nova política, acredita que nós, mulheres, podemos estar lá representando, podemos estar lá fazendo a diferença dentro desse cenário político. Vote Renata Fonseca, 289. Obrigado. De nada. Bom, é isso. A gente espera que, de fato, se você acha que o que a candidata falou aqui te interessa e interessa mais eleitores, indica esse programa. Marca, critica, dá uma olhada lá. Fala assim, vai na minha rede social, vai lá na rede social. Vai dar uma olhada e ver se de fato que tudo que ela falou aqui é de fato o que ela prega. E é isso que a gente tem discutido nessa 1 hora aqui, nessa quase 1 hora fechada. A gente precisa mudar a cara da política do Brasil. E quem faz isso é você, eleitor. É isso. Pode Parar de hoje, vai ficando por aqui. Até a próxima.